Você já teve aquela sensação de que o tempo está escapando das suas mãos? Como se os dias evaporassem, como se os domingos chegassem como sombra e a segunda-feira já batesse à porta sem aviso. Essa percepção não é apenas fruto da correria da vida moderna. Existe algo mais profundo acontecendo. A Bíblia já nos alertava sobre isso quando dizia que nos últimos tempos os dias seriam abreviados. O que antes parecia demorar, agora passa em instantes. E a grande pergunta que precisamos fazer é: o que estamos fazendo com esse tempo que nos resta? Porque se os dias realmente estão correndo, isso significa que cada decisão se torna ainda mais valiosa. Muitas pessoas descrevem a vida como um ciclo sufocante. Acordam, trabalham, correm atrás de compromissos, vão dormir e recomeçam no dia seguinte. A rotina se transforma em prisão invisível e a sensação é de sufoco, de estar preso sem saída, de não ter feito nada realmente significativo. Esse vazio interior é o resultado direto de uma mente sequestrada. Não é só o corpo que está cansado, é a atenção que foi roubada. Vivemos uma era em que milhares de estímulos competem pela sua concentração. Redes sociais, notícias, problemas, cobranças. E quando a mente está dispersa, a vida perde clareza, direção e propósito. A palavra de Deus é clara. O maior campo de batalha não está fora de nós, mas dentro de nós. Paulo disse em Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que ele quer dizer é simples. Ou você assume o controle da sua mente, guiando-a pela verdade da palavra, ou será engolido pelo ritmo sufocante de um mundo que quer sequestrar sua atenção. E se sua mente é sequestrada, sua vida é conduzida para um destino que você não escolheu. Mas existe uma notícia ainda mais impactante. Você é capaz de viver tudo aquilo que só você enxerga. O que significa isso? Que os sonhos, visões e chamados que Deus colocou dentro de você são sementes de futuro. José sonhou com feixes se curvando diante dele, e seus irmãos zombaram. Para eles era apenas fantasia, mas para Deus era promessa. A diferença é que José acreditou, mesmo quando parecia impossível. Ele não se limitou ao que seus olhos físicos viam na prisão, mas ao que sua fé enxergava no trono. Essa é a grande chave. O que você decide acreditar determina o que você viverá. O problema é que muitos trocam o chamado pelo conforto. E aqui está um alerta sério. O conforto de hoje pode e vai custar o futuro que você deseja viver. A Bíblia está repleta de exemplos de homens que sucumbiram ao comodismo e perderam o que Deus tinha preparado. Esaú, por exemplo, vendeu sua primogenitura por um prato de lentilhas. Ele trocou um destino grandioso por um momento passageiro de saciedade. Quantas pessoas não estão fazendo a mesma coisa hoje? Trocam anos de colheita por minutos de prazer. Trocam a fidelidade por conveniência. Trocam o eterno pelo imediato. Jesus nos advertiu. De que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O presente sem propósito cobra caro no futuro. E talvez você esteja se perguntando, mas se eu decidir seguir outro caminho, quem vai me entender? Quem vai me apoiar? E a resposta é, talvez ninguém. E sabe de uma coisa? Você não precisa que entendam. Abraão foi chamado a deixar sua terra e sua parentela, e nem todos compreenderam. Noé construiu uma arca em um lugar onde nunca tinha chovido, e todos o chamaram de louco. Paulo pregava entre gentios e era perseguido até por aqueles que antes o aplaudiam. O caminho da obediência nunca foi o caminho da aprovação. Você não precisa que o mundo te aplauda. Precisa apenas seguir firme onde poucos têm coragem de ir. Porque existe uma verdade dura e transformadora. Ou você escreve sua história, ou passará a vida inteira lendo a de quem teve coragem. Pense nos grandes nomes da Bíblia. Moisés não ficou apenas ouvindo as histórias do Egito. Ele decidiu enfrentar o faraó. Davi não se contentou em ouvir sobre guerreiros. Ele enfrentou Golias. Pedro não ficou apenas admirando Jesus. Ele andou sobre as águas. Todos esses homens e mulheres tiveram algo em comum: ousadia, a coragem de agir, a fé de colocar os pés fora da zona de conforto
Eles decidiram não apenas sobreviver ao tempo, mas escrever uma história que ecoaria na eternidade. E é isso que Deus espera de você, que não se conforme com o ritmo sufocante que o mundo impõe, mas que desperte para viver com propósito. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Essa é a ordem correta. Primeiro o reino, primeiro o propósito, primeiro a eternidade. As demais coisas, trabalho, sustento, família, virão como consequência. Mas se invertermos a ordem, viveremos eternamente correndo atrás do vento, como Salomão descreveu em Eclesiastes. Então, o que fazer diante de dias que evaporam? Primeira coisa, vigiar sua mente. Não permita que ela seja sequestrada pelo medo, pelo desespero ou pelas distrações. Paulo orienta: pensai nas coisas do alto, não nas que são da terra. Segunda coisa, discipline sua vida. O tempo é curto, e cada decisão tem peso eterno. Terceira coisa, viva com coragem. Não espere a aprovação dos outros para obedecer ao chamado de Deus. Os dias estão correndo, sim. Mas não é para você viver desesperado, é para viver desperto, porque cada minuto que passa não volta mais. E se o tempo está sendo abreviado, isso significa que o retorno de Cristo está mais próximo. O que você vai escolher? Apenas sobreviver, repetindo os ciclos de sufoco, ou viver intensamente, escrevendo a história que Deus reservou para você? A escolha é sua, porque no fim só existem dois tipos de pessoas: os que leem histórias e os que escrevem histórias. E a pergunta que fica é: de qual lado você quer estar?